Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor. Tudo pronto, hein? Time do Bahia pronto para enfrentar a equipe do CSA. Um único treino. E é sobre isso que a gente vai falar. Vamos falar também sobre a tabela da Libertadores. No dia de ontem nós comentamos aí sobre o grupo do Bahia, né? O grupo mais difícil da Libertadores. Agora nós vamos ver a sequência de jogos aí, os horários, beleza? Mas antes da gente começar a falar, aquele nosso jabazinho básico, você já se inscreveu no canal? Se você não é inscrito no canal, dê essa moral pra gente, inscreva-se no canal, ajude a gente a crescer. Se não quiser se inscrever, deixa o like também ajuda a gente a chegar lá no topo, valeu? Sininho das notificações se você quiser sempre receber informação quando a gente publicar um conteúdo novo. Então, partiu pra gente falar do Bahia. Time do Bahia, né, finalizou a preparação aí, preparação finalizada para o treino para o jogo dessa quarta-feira. Não é treino, é jogo, né, válido aí pela rodada 6, Bahia que tá devendo aí pelo menos, 3 jogos, né, tem esse jogo e mais 2 por conta dos 2 jogos da sequência, né, da fase inicial da Libertadores. Então, time do Bahia finalizou preparação, não deu tempo de fazer muita coisa. Time do Bahia só se reapresentou e já embarcou nessa terça-feira para o jogo na quarta às 19 horas. Rogério Ceni, como teve pouco tempo para trabalhar, acabou ali fazendo um treino tático, né, com os jogadores que atuaram, os titulares, né, uma parte tática e uma parte técnica com os demais jogadores, tá? E nisso também é o seguinte, os jogadores que trabalharam, né, que jogaram, entraram como titulares, melhor assim dizendo, contra o Vitória, eles só fizeram a primeira parte do treinamento, que foi essa parte técnica e tática, e depois eles saíram aí para descansar. Então, quem ficou aí fez uma outra parte com outro exercício tático, né, com trabalho com lances de bola parada, tanto defensivo quanto ofensivo. E aí no final, né, a galera fez um trabalho de pênaltis, né? Então, treino rápido, né, treino curto, um único dia de treino aí. O time do Bahia tá numa sequência jogando meio final de semana, e normalmente são 2 competições distintas, né? Isso aí tem feito o Rogério Ceni ter que se desdobrar e, claro, tem que colocar a equipe mista, né? E aí a gente já aproveita para falar o seguinte: jogo dessa quarta-feira é bem provável que a gente tenha uma equipe mista. O time jogou muito, se cansou bastante, jogou na quinta, né? Time titular na quinta, depois boa parte dos titulares jogaram no domingo. Então é provável que o Rogério Ceni dê aí uma descansada geral na galera e eventualmente 15, 20 minutos ele coloque alguns dos jogadores, mas creio que a maioria não irá jogar. Para mim, se eu fosse apostar, a aposta seria time misto nessa quarta-feira, beleza? E aí é o seguinte, falando do jogo da quarta-feira, né? O Bahia enfrenta a equipe do CSA, o Clube Social das Alagoas, ó. Tá aqui na tela para vocês a classificação da Copa do Nordeste Grupo B, Grupo do Bahia. Lembrando que os 4 primeiros se classificam. Então, Bahia tá aqui, ó, na terceira colocação com apenas 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Então o Bahia vem aí com uma vitória, um empate, uma vitória, né? 2 triunfos e 1 empate. Enquanto a equipe do CSA, ela tem aqui já 5 jogos. Então o CSA faz aí o seu 6º jogo, né? Querendo se manter na liderança isolada. Bahia aqui, ó, pode chegar a encostar. Então o Bahia tá devendo o jogo com o CSA, com o Ceará e contra a equipe do Confiança. Então, time do Bahia precisa vencer aqui para voltar a respirar na parte de cima da tabela. Classificação: Bahia em terceiro, né? CSA em primeiro. Então, jogo que vale aí o Bahia chegar na ponta. Então,
Bahia vencendo, o Bahia vai à ponta do campeonato. E por que ele vai à ponta do campeonato? Tá aqui, ó, saldo de gols do Bahia. O Bahia tem 8 gols, então o Bahia vencendo vai chegar a 10. Chegando a 10 a gente já passa no critério aqui de desempate, que seria o saldo de gols. Possibilidade do Bahia não chegar na liderança, talvez poderia ser aqui, ó, ou o Ceará ou o América, mas, né, olha o saldo de gol dos dois times aqui, ó. Esses dois times, eles não têm saldo suficiente para passar o Bahia. Logo, o Bahia pode voltar à liderança do Grupo B. E isso é importante, né? A liderança do Grupo B é importante porque passando vai pegar o quarto colocado e jogando em casa. Então, Bahia tá aí, né? Tranquilo por enquanto, né? Ficou aí 2 rodadas sem jogar. Nessas 2 rodadas sem jogar, não saiu do G4, beleza? Então, agora é só a gente torcer e esperar pelo triunfo do nosso Bahia na Copa do Nordeste 2025. Lembrando vocês, jogo é lá nas Alagoas. Então Bahia já viajou e já está em terras alagoanas. Pra gente finalizar esse nosso giro de notícias aqui, né? Coçando a cabeça, porque é o seguinte, a Conmebol divulgou aí a tabela do nosso esquadrão, a sequência dos 6 jogos do nosso esquadrão. Como nós tínhamos falado, né? O Bahia joga a rodada de número 1 em casa, a rodada 3 e a rodada 4 em casa. Aí fica a rodadas 5 e 6 para o Bahia jogar fora de casa. Então, Bahia primeiro enfrenta o Inter em casa, depois pega o Nacional do Uruguai fora, lá no Uruguai, aí vem para casa e faz 2 partidas, aí o Bahia faz o Atlético Nacional em casa, depois faz o Nacional em casa e por final o Bahia vai fazer aí 2 jogos fora. Ele pega o Atlético Nacional lá em Medellín e vai pegar o Inter, né, em Porto Alegre. E aí finaliza. Ou seja, né, o grupo do Bahia, ele é o grupo mais equilibrado e o Bahia, eu acredito o seguinte, ó, se o Bahia conseguir fazer um bom jogo aqui em casa contra o Internacional, a gente chega na última rodada classificado, né? A gente chega classificado aqui em primeiro ou em segundo e aí já ajudaria bastante o nosso tricolor, tá? Se o Bahia eventualmente tiver um tropeço aqui contra o Internacional, aí é bem provável que o último jogo não seja dos melhores, então o Bahia vai ter que tentar, ó, sobreviver aqui, né? Sobreviver nos demais nacionais, tá? A parte ruim aí dessa tabela são os horários dos jogos, tá? A maioria dos jogos aqui, ó, às 19 horas, ó. 19, aí o jogo contra o Atlético Nacional, esse que é o jogo em casa, esse aqui é 21h30, então a rodada 3 o Bahia joga às 21h30, horário de Salvador, né? E os demais todos aqui às 19 horas. Uma outra notícia que talvez não seja bom pra galera, ó. No mês de abril, o Bahia vai ter os jogos transmitidos pela ESPN, tá? Canal fechado, ESPN. E no mês de maio, os jogos serão transmitidos pela Paramount Plus. Ou seja, plataforma de streaming, né? Essa é que é a grande situação. Eu particularmente não gostei desse horário, jogos às 19 horas, né? Para pessoas que trabalham, a mim, por exemplo, eu saio às 18 do trabalho, então vai ser, tem que sair na correria para chegar e assistir o nosso esquadrão. O jogo das 21h30, esse provavelmente eu vá lá para Salvador para assistir, né? Então o Atlético Nacional eu devo ir assistir. O jogo do Inter para mim vai ser um pouco complicado, como também o jogo contra a equipe do Nacional aqui, que
Ambos são às 19 horas. Então, o provável é que no dia 24 eu vá assistir o jogo, beleza? Aí vocês, né, colocam nos comentários aqui o que é que vocês acharam dessa tabela, desses horários aí, dessa sequência do Bahia, valeu? Tá aí, tabela com os horários da Libertadores, jogos, a sequência de jogos e time do Bahia pronto para enfrentar o líder do grupo B, o CSA, Clube Esportivo Alagoano, beleza? Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e eu já fui, papá.